As marcas do crente verdadeiro. A gente começou essa temática no domingo retrasado. A gente teve que dar uma pausa por conta da Semana Santa, né? O domingo da ressurreição. A gente trouxe uma palavra relacionada com a Semana Santa. Hoje a gente continua e a gente quer concluir essa temática, as marcas do crente verdadeiro. Eu convido os irmãos a abrirem Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do verso 8 a 13, só para recordar, né, o que trabalhamos na primeira mensagem, mas a nossa mensagem ela vai estar ali entre os versos 11 e 13, mas a gente vai ler a partir do verso 8. Então diz assim a palavra de Deus: Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Vamos orar. Senhor, Tu és o eterno, Tu és o santo, Tu és o único ser celestial, digno de receber honra, louvor, adoração. E nós estamos nesse momento prestando um culto de adoração ao Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos exaltar o Teu santo nome. Nós queremos que o Senhor se regozije na Tua igreja. Que o Senhor se alegre pela fidelidade da Sua igreja. Queremos, ó Deus, Te adorar e Te servir em fidelidade. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas fraquezas. Restaura a nossa fé. Restaure a nossa comunhão com o Senhor. Ergue-nos, Senhor, para batalhar. Está perdido e escravo do pecado. Não olha, Senhor, para as nossas fraquezas, as nossas desobediências, as nossas omissões. Olha para o sacrifício do Teu Filho por nós e derrama graça sobre o Teu povo, para que possamos, ó Deus, dar o melhor de nós para o Senhor. Possamos gastar a nossa vida no Senhor. O melhor e maior investimento que nós podemos fazer enquanto estivermos neste mundo é dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Tudo que temos e somos, ser verdadeiramente dedicado ao Senhor, em ações, em prática, em suor, em lágrimas, até mesmo sangue. Ó Deus, se sermos, seremos tão infelizes. Por isso, Pai, pelo Teu poder, graça, pela Tua majestade, opera em cada um de nós. Possamos verdadeiramente servir ao Senhor. Que vidas sejam transformadas no nosso trabalho,
espera da igreja do Senhor, que possamos teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos trabalhando aqui a temática, as marcas do crente. As marcas do crente verdadeiro. 3 marcas naquela ocasião foram observadas. A primeira marca foi gratidão pela vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele demonstra gratidão. Ele é grato a Deus pela existência da igreja do Senhor. Afirmamos que todo crente verdadeiro, ele é muito grato a Jesus Cristo na terra. Sobre as marcas do crente verdadeiro, é que o crente verdadeiro ele tem o desejo de estar com a igreja. Paulo estava orando incessantemente por uma oportunidade de estar com os crentes em Roma. O crente de verdade, ele ama a igreja, ele tem respeito pela igreja e ele faz de tudo para estar em comunhão. Terceira e última verdade que a gente compartilhou foi o crente verdadeiro, ele tem um de verdade. Paulo falando isso aos romanos, que estava orando pelo progresso espiritual daqueles irmãos. Então são as marcas que precisam ser observadas em nossa própria vida. Essas marcas, elas precisam estar presentes na minha vida. Essas marcas, elas precisam estar presentes na sua vida. Porque são marcas convertidos. Porém, vamos lá então, quarta e última marca, um forte desejo de ser útil à igreja de Jesus. A igreja. A gente viu isso na leitura de Romanos capítulo 1, do verso 11 a 13, onde ele fala, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. E que nós estamos vendo aqui no apóstolo Paulo é um forte desejo de ser útil para o progresso da igreja, de atuar, de trabalhar, de se esforçar, de suar, de derramar lágrimas, de derramar sangue, como o próprio apóstolo Paulo derramou. Foi apedrejado mais de uma vez, foi espancado, até mesmo se for necessário, dar a própria vida. Paulo, ele entregou-se à obra do evangelho, ele foi decapitado, ele foi martirizado por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esses versículos aqui, do verso 11 ao verso 13, ele mostra que Paulo, ele queria ser um crente útil, ele iria se esforçar, ele iria se dedicar para que a igreja recebesse a edificação e para que, segundo ele mesmo fala, os gentios pudessem ser alcançados pela graça de Deus. Outras pessoas que não conhecem a Jesus pudessem conhecer, pudessem encontrar salvação em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, a igreja tem que arregaçar as mangas.
A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa se dedicar, a igreja precisa suar a camisa para alcançar os perdidos. O apóstolo Paulo ele fez 3 viagens que são chamadas de viagens missionárias. Você pode acompanhar essas 3 viagens ali no livro de Atos. Você encontra as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E ele viajou por todo o mundo conhecido de sua época. Ele enfrentou o mar arredio. Ele se esforçou, irmãos. Ele saiu da sua zona de conforto e ele foi com o evangelho para lugares distantes. E a igreja, o que está fazendo? Não? Não estamos, precisamos estar urgentemente. Se estamos, mas não estamos dando o nosso melhor, nós precisamos dar o nosso melhor agora. Porque é para o Senhor. Estamos investindo. Tesouro na eternidade. O ladrão não pode roubar. A traça não pode corroer. O ferrugem não pode desmanchar. As riquezas que nós teremos por sermos trabalhadores na obra do Senhor. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, nesse último ponto, nessa última marca do crente verdadeiro, é que o crente de verdade, se tem uma coisa que ele não suporta, é a acomodação. O crente de verdade, que ama ao Senhor, ele não é um homem ou uma mulher acomodado. Ele não quer ficar só recebendo. Ele também não se conforma em ser apenas um espectador. Lógico que é importante esse tempo de espectador. É importante a gente sentar para ouvir, para aprender, para encher o nosso coração das palavras de Deus. Mas um crente de verdade, ele não se acomoda em ser apenas um espectador. Ele quer aprender, ele quer se encher do poder de Deus, porque ele quer levar essa mensagem para quem não conhece. Ele quer compartilhar as boas novas e para isso ele trabalha. Para que outros possam conhecer o nosso bom e maravilhoso Salvador. Com certeza absoluta, reino nada não é o lema de um crente verdadeiro. Venha a nós e ao vosso reino nada não é o dilema, não é o lema, perdão, do crente verdadeiro. A velha prática do esquenta-banco não faz parte da sua filosofia de vida. Ele não apenas se senta para aprender, mas ele se movimenta para trabalhar. O problema é que tem muito crente acostumado a só sentar, mas não quer se movimentar e trabalhar para o Senhor. E o crente verdadeiro, ele não se acomoda nesta vida. Porque o crente verdadeiro, irmãos, ele quer ser útil ao reino de Deus. Ele quer ser útil à igreja do Senhor Jesus Cristo. Certo pastor, uma vez pregando, ele disse o seguinte: na igreja tem os que trabalham e tem os que dão trabalho. Vou repetir. Na igreja tem os que trabalham e tem os que dão trabalho. Com certeza, o crente verdadeiro faz parte
Infelizmente existe o crente freio de mão. E a primeira verdade é que para ser útil, o crente verdadeiro deseja estar junto dos irmãos. Para ser útil, se nós queremos ser úteis no reino de Deus, nós precisamos estar perto dos irmãos. O versículo 11, Paulo diz assim: porque muito desejo ver-vos. Aí a gente tem que perguntar assim, mas por que Paulo queria tanto ver os irmãos? Porque somente próximo dos irmãos é que ele podia ajudar os irmãos. Somente caminhando junto dos irmãos é que ele podia compartilhar, como ele fala, o seu dom espiritual. Ele podia edificar o irmão e ser edificado. Ele podia pregar, aconselhar o seu irmão. Ele podia servir juntamente com seu irmão para pregar o evangelho para quem não conhece a Jesus. Nós nunca seremos úteis aos nossos irmãos se não andarmos com eles, se não nos aproximarmos deles e se não desejarmos estar com eles. Nós nunca seremos úteis uns aos outros se não estivermos perto uns dos outros. Eu quero dizer que quem se esconde dificilmente será lembrado para trabalhar, para servir. Quem se esconde dificilmente será lembrado. Eu vou me esconder que vão se lembrar de mim. Geralmente não é assim que acontece. Geralmente é o contrário, você sabia? Quem se esconde dificilmente será lembrado. Quem é lembrado é quem está ali. É quem marca presença. Esses serão lembrados. Quem se omite dificilmente fará algo útil pela igreja. Quem se omite dificilmente fará algo útil pela igreja ou pelos irmãos. Nós vivemos numa época em que muitos crentes têm adotado a prática de chegar atrasado nos cultos da igreja e sair antes do culto terminar. Não é só aqui na igreja que isso acontece. Em muitas igrejas acontece isso. Tem muitas famílias que adotaram esse estilo de cristianismo. Eles chegam atrasados. E antes que o culto termine, eles já estão dentro do carro para irem embora. Por que eles fazem isso? Eu acredito que eles fazem isso para não serem notados. Para não serem lembrados. Só esperar o cidadão seguir aí o seu percurso aí, o seu trabalho. Então, como eu estava falando, irmãos, os crentes que adotam essa filosofia, chega atrasado, vai embora antes de terminar o culto, eles fazem isso para não serem notados, para não serem lembrados e para não serem incomodados. São
os crentes anônimos. Eu preciso dizer que essa atitude não me parece ser a atitude de um servo de Deus. A atitude de um servo de Deus é que ele quer ser útil, ele quer atuar, ele quer fazer a diferença, ele quer trabalhar, ele quer servir, porque ele entende que ele foi salvo pelo Senhor Jesus para trabalhar, e não para se omitir, e não para se esconder. Ele quer trabalhar para o Senhor. Paulo deseja estar com os irmãos, porque ele sabia que somente estando presente na vida dos irmãos, presente na vida da igreja, ele poderia servir. Por isso que Paulo diz: desejo muito ver-vos. Ele sabia que ele só podia fazer algo útil pela vida dos seus irmãos se ele estivesse presente na vida dos seus irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Isso aqui que eu vou perguntar é apenas uma hipótese, tá bom? Uma hipótese. Mas se você morresse hoje, pense um pouco nisso. Se você morresse hoje, que falta você faria na igreja que você frequenta? Hein? Se você morresse hoje, que falta você faria na igreja que você frequenta? Essa é uma pergunta para chocar mesmo. Eu quero que a gente reflita se nós estamos trabalhando para Jesus de verdade. Se nós estamos sendo úteis. Eu poderia ter sido pegado mais leve nessa pergunta e ter dito assim: se você mudasse de cidade hoje. Mas eu quis dizer, se você morresse hoje, qual é a falta que você faria na igreja que você frequenta? Crente de verdade, ele deseja estar junto com os seus irmãos. Nós vivemos numa época difícil em que os crentes não querem viver junto com os crentes. Os crentes não querem se relacionar. Os crentes não querem pegar intimidade. Os crentes não querem fazer amizade. Os crentes não querem se importar com a vida dos outros crentes e vice-versa. Como é que nós vamos poder servir com esse tipo de pensamento? Eu acredito que crente de verdade, ele tem a comunhão dos santos como uma prioridade. Eu acredito que crente de verdade, quando ele está longe dos seus irmãos, quando ele está longe da igreja, ele tem saudade da igreja. Crente de verdade, ele sente falta dos irmãos. Ele quer estar na igreja porque ele ama os irmãos. E ele sente saudade, ele sente falta dos seus irmãos para poder servir e para ser servido também. Como é bom ser cristão, termos uma família onde nós podemos nos preocupar com os nossos irmãos e os nossos irmãos se preocupam com a gente, mas para isso eu preciso estar presente, eu preciso ser atuante. O crente de verdade, ele não pode ser um anônimo. O crente de verdade, ele não pode ser um sem nome. O irmão fulano de tal, como é mesmo o nome dele? Sabe por que muitas vezes a gente não lembra o nome dos irmãos? Porque os irmãos são anônimos, se tornam sem nome dentro da igreja. Não marcam presença, não são atuantes. Aparece um culto sim, outro não. Aparece uma vez no mês. Aparece apenas no domingo à noite. Como é que a gente vai lembrar? Você é um sem nome dentro da igreja. Porque você não é atuante. Nós precisamos ser atuantes, irmãos. Nós precisamos estar presente na vida uns dos outros, senão nós seremos crente meia boca. E não podemos nos conformar com isso. O crente de verdade, entenda,
ele vê e ele é visto. O crente de verdade, ele exorta e ele é exortado. Ele ama e ele é amado. Ele perdoa e ele é perdoado. Ele se alegra pelos seus irmãos e os seus irmãos se alegram por ele. Ele derrama lágrimas por seus irmãos e os seus irmãos derramam lágrimas por ele. Mas para isso acontecer, ele precisa ser útil. Ele precisa marcar a sua presença. Note que em nenhum momento eu falei de cargos, porque o apóstolo Paulo ele não estava falando de cargos aqui. O apóstolo Paulo ele está preocupado com vidas e não com cargos. Ele queria fazer a diferença na vida da igreja. E ele esperava que a igreja fizesse a diferença na vida deles. Eu digo isso porque muitos crentes pensam que só podem servir se tiverem cargos importantes na igreja. Mas isso não é verdade. Cargos são apenas funções administrativas. O que importa mesmo para Deus e para um crente verdadeiro não é um cargo, mas é uma vida, uma alma, um irmão. É 1000 vezes mais importante do que um cargo. E é assim que nós temos que olhar para o serviço. Não ficar usando o cargo como desculpa. Ah, não, eu não faço nada porque eu não tenho um cargo. Tem muito crente que pensa assim. Você está redondamente errado, querido. Você não precisa de um cargo para servir. Servir é investir na vida, não no cargo. Servir é trabalhar pela alma, pela edificação da alma do seu irmão. E não assumir um cargo. Se você não aprender isso, um dia você pode até ter um cargo, mas não vai servir aos olhos de Deus. Porque você vai assumir esse cargo com a motivação errada. Você vai querer, ao invés de servir, querer servir, você vai querer ser visto. E Deus não será glorificado. Você não precisa de cargo para trabalhar para Jesus. Bote isso na sua cabeça. Você pode servir o seu irmão que está na sua esquerda, seu irmão que está à sua direita, o seu irmão que está à sua frente, o irmão que está sentado na bancada atrás de você. Você pode servir aos integrantes da sua casa. Você pode servir no seu trabalho, pregando o evangelho, dando um bom testemunho. Isso é servir. Não resuma o serviço a um cargo dentro da igreja. Porque o serviço é muito mais do que isso. Tem muito crente que usa como justificativa. Tem muita justificativa para não trabalharmos para Jesus. E uma dessas é a falta de cargo. Ah, porque eu não tenho um cargo. Se um dia eu tivesse um cargo, eu serviria. E tem muitos que conseguem o cargo e não servem. Porque a motivação está errada. Você que vive correndo atrás de cargo dentro da igreja, lembre-se disso. Existe uma diferença entre servir a Jesus e ser visto pelos homens. Nós temos que servir a Jesus com humildade, sem querer aparecer para homens. A gente investe na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos, sem esperar nada em troca, que a gente quer ver o irmão crescer. A gente quer ver o irmão tendo a sua vida transformada. A gente quer ver o irmão superando aquele problema. É por isso que a gente trabalha em prol do irmão. É isso que Paulo está falando aqui. Ele queria se encontrar com os crentes de Roma para fazer a diferença na vida daqueles crentes. E aqueles crentes fazerem a diferença na vida dele. São duas vidas trabalhando, uma em prol da outra. Isso é servir. É quando nós trabalhamos pelas vidas. São as vidas que importam. E não a estrutura.
Cuide dos seus irmãos. É isso que Paulo me ensina aqui. Cuide dos seus irmãos em Cristo. Cuide dos seus irmãos, que você vai ser cuidado também. Não os maltrate. Sirva a Jesus. Sirva ao reino, servindo aos seus irmãos. Segunda verdade. Para ser útil, o crente trabalha visando a edificação dos irmãos. Ainda no versículo 11 ele fala: a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Para ser útil, o crente trabalha visando a edificação dos seus irmãos. A palavra carisma, dom, como está colocado aí no português, é a mesma utilizada para descrever os dons espirituais. E eu concordo com o comentarista Hendricks quando diz que neste versículo, Paulo não estava pensando em algum dom espiritual específico, e sim pensando no fortalecimento em geral da igreja. Ele queria usar o seu dom, trabalhando pela igreja, no que a igreja precisasse, para que a igreja pudesse ser suprida, para que a igreja precisasse ser edificada. Em outras palavras, é o desejo de trabalhar pelo desenvolvimento espiritual da igreja. E aí está a palavra sejais confirmados. Paulo queria que os crentes de Roma fossem confirmados, que pode ser muito bem traduzido por sejais estabelecidos, ou sejais fortalecidos. Existe possibilidade de tradução dessa maneira: sejais estabelecidos, sejais fortalecidos. Paulo queria trabalhar para que a igreja se fortalecesse espiritualmente. Isso é ser útil. É quando você trabalha em prol da edificação dos seus irmãos em Cristo Jesus. Abra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 12. A epístola aos Efésios também foi escrita pelo apóstolo Paulo, e aqui ele fala sobre a importância de nós, como crentes, edificarmos a igreja. Ele diz assim, que Deus concedeu dons, né, versículo 11, aí no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para quê? Edificação do corpo de Cristo. Ele diz mais, olha o versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita